não há como olhar para este aspecto sem associar com o processo eleitoral. Porque a precedente, primeiro foi a carta que os bispos da Igreja Anglicana, são bispos, acho que é de cargo dos bispos, mas que a Igreja Anglicana emitiu, dirigida quer dizer, de alguma forma ao Dom Carlos Matinho, para indicar que ele tinha que optar por fazer o bem neste processo eleitoral. E depois, essa carta foi emitida antes do Dom Carlos Matinho, antes da aprovação dos resultados de centralização pela Comissão Nacional de Eleições. E depois disso, foram aprovados os resultados, o Dom Carlos Matinho se absteve de votar. Quando se absteve de votar numa situação de injustiça, está a dizer o quê? Qual é a mensagem que está a passar? Eu sou cristão, não sou bispo, sou cristão como Dom Carlos Matinho. E o cristão não pode deixar de agir perante uma situação percebida de injustiça, porque a justiça também é uma percepção. E o que mais, a parábola mais conhecida que nos diz isso é a do bom samaritano. O bom samaritano é aquele que encontra alguém deitado na rua, muitos viram e passaram. O bom samaritano não para procurar saber o que é que se passou com a pessoa que está caída na rua, que tinha sido assaltada. E age. Então, ao não agir, o Dom Carlos Matinho, é verdade que ele não tem poder, não foi ele que cometeu a fraude, mas ele tem que dar o exemplo de ação. A ação dele é não aprovar resultados que são percebidos como fraudulentos. Agora, quando ele se abstém de tomar decisão numa situação de justiça, os cristãos não fazem isso. E faz sentido que os bispos digam que nós não nos identificamos com a atitude deste homem. Não que Dom Carlos Matinho seja ele que arquitetou a fraude. Obviamente que não. Os arquitetos de fraude são conhecidos e os seus atos são conhecidos. Mas numa situação de injustiça, um bispo, um líder, o líder da igreja, lidera pelo exemplo. Ele lidera pelo exemplo, não é você liderar com atos de pregações, de palavras, não. É amar ao próximo quando você não ama ao próximo, não é assim como se faz. Não é assim como se faz. Então, eu penso que essa carta não tem como ser, essa pressão não tem como ser desassociada ao contexto de Dom Carlos Matinho ter deixado de agir como devia agir perante o contexto percebido de injustiça eleitoral. Primeiro, sabe, Dom Carlos Matinho é presidente da Comissão Nacional de Eleições, ele é um servidor público. É um servidor público que não age. Sabe, essa coisa de... Eu não tenho como evitar dizer isso. Abster-se numa situação de ter que tomar decisão, uma decisão importante, é cobardia. Está a se esconder diante dos problemas. Ele foi colocado lá, naquela posição, para se esconder, para não fazer nada. Não pode ser. Então, se ele é afastado, pelo menos fica claro a ideia de que o seu comportamento é um comportamento reprovável. Não pode ser replicado. Então, não pode ser premiado. Nós vimos isso com muitas situações de pessoas. Uma delas é a senhora Fernanda Moçambique, que foi encontrada em Gurue a fazer enchimento de urnas, depois foi promovida dentro do Partido Frelimo e ficou administradora. O último cargo dela que eu conhecia era o de administradora do distrito de Limpopo, na província de Gaza. Então, esse é um comportamento estranho e errado e que mostra que praticar ilícitos, práticas ilícitas compensam, aquilo que se diz que crime compensa. A igreja não pode promover esse tipo de coisa. As pessoas são excomungadas da igreja quando praticam atos. Na minha igreja, eu sou católico, e se você não cumpre... Católico romano. Sim, católico, apostólico romano. E quando você não cumpre com os preceitos da igreja, você é afastado. Afastado, por exemplo, da comunhão, de receber a Eucaristia, que é o centro da nossa fé. Então, essa não é uma prática estranha.
E os padres, falando dentro da minha igreja aqui também, são encontrados em situação de pedofilia, são afastados dos cargos. Então, todas as igrejas, todas as organizações têm seus mecanismos internos de afastar os seus membros quando estiverem em condutas que não refletem naquilo que são os preceitos dessa mesma organização. Para si já era previsível que a igreja anglicana... Eu não vou dizer que era previsível, não, eu não poderia prever isso. Agora, tendo acontecido, não estranho que isso tenha acontecido. Por que eu não posso prever isso? Porque a fraude em Moçambique é recorrente, mas nós nunca tivemos uma mobilização da sociedade tão grande quanto temos agora para repudiar esta fraude arrogante da forma como foi cometida. São muitas organizações, são muitas entidades, são muitas pessoas que apareceram a condenar esta fraude. A única entidade em Moçambique que não vê nenhum problema nesta fraude é a Frelimo. Porque a presidente, a porta-voz veio dizer que nós não estamos em crise porque ganhamos em 64, 65 municípios. Então, neste momento, eu ousaria dizer que a única entidade na República de Moçambique, não só, que não vê problema nessas eleições, é o Partido Frelimo. E mesmo o Partido Frelimo, isoladamente, alguns membros já vieram a dizer que não, a forma como vocês estão a conduzir este navio chamado Moçambique, estão a levá-lo... A verdade é igual à justiça. O slogan das nossas eleições em Moçambique é eleições transparentes, livres e justas. Então, a justiça, não há justiça na mentira. Então, a igreja, quando diz verdade, exige verdade eleitoral, está a dizer que tem que haver justiça eleitoral. Então, não vejo ali politização. Segundo, sobre o Dom Matsinha se abster. Sabe, Dom Matsinha é um tomador de decisão, é um decision maker. Ele está a se abster de tomar a decisão para a qual ele foi nomeado. E é pago pelos moçambicanos. Quer dizer, nós pagamos, eu, você, Mauro, e as pessoas que estão a assistir em casa, pagam salário, pagam Mercedes, pagam subsídios e muito mais do Dom Matsinha, por estar a exercer o cargo que está a exercer. Para ele se abster, para se abster de tomar decisão. Não pode. Quer dizer, se até um eleitor se abster de votar, é reprovável. Nós reprovamos a atitude de quem fica em casa no dia de votar. E a Comissão Nacional de Eleições, dirigida pelo Dom Matsinha, andava aqui nas ruas com megafone a mobilizar as pessoas para irem às urnas fazer o quê? Irem tomar decisão. Agora, quando chega a vez dele, o líder dessa organização, não toma decisão. É coerente isso aí?